tarde a todas. Almoçaram ou engoliram a comida igual eu? Eu engoli a comida em 15 minutos apenas. Mas está valendo a pena, não vale? A Bíblia diz que havia momentos onde Jesus falou para os apóstolos: vão comprar comida, porque esse povo já está aqui há 3 dias sem comer, e daqui a pouco eles vão desmaiar. O povo ficava 3 dias ouvindo Jesus sem ter o que comer. Sabe por quê? Porque o alimento era a palavra de Deus. A palavra de Deus também alimenta. Um dia, a doutora Filó pregou sobre a samaritana e os apóstolos saíram para comprar comida. E Jesus ficou sozinho no poço de Jacó porque gostaria de falar com a samaritana. E quando chegaram lá, ofereceram comida para Jesus. O que Jesus disse? Não quero comida, já comi. Mas você comeu o quê? Alguém te trouxe comida? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E naquele dia Jesus não comeu a comida dos apóstolos. Eu queria que você fizesse um grande silêncio. Já pode se sentando, pegando a sua Bíblia. É normal essa pregação, o povo ir chegando do almoço. Imagino restaurantes lotados, filas e um monte de coisa, banheiro com fila, e não tem como não ser diferente. Mas agora concentra, porque essa vai ser uma das mais importantes pregações para as mulheres. Essa vai ser uma pregação de suma importância para as mulheres. Está disposta a escutar, sim ou não? Falarei na primeira pregação da doutora Filó. Qual mulher foi falar aqui? Samaritana. Aprenderam muito com a samaritana? Segunda mulher que nós falamos aqui foi sobre quem? Maria Madalena. Aprenderam muito sobre Maria Madalena? Com Maria Madalena? Agora eu quero falar de duas ao mesmo tempo. Eu quero falar de Marta e Maria. Diga comigo, Marta e Maria. Então, se tem alguém conversando do seu lado, pede para fazer silêncio agora. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos o relato de Marta e Maria, que está em Lucas capítulo 10, versículo de 38 a 42. Lucas capítulo 10, versículo de 48 a 42. Posso já te fazer uma pergunta no começo dessa pregação? Você quer ser Marta ou você quer ser Maria? Você quer ser Marta ou quer ser Maria? Como eu não consigo escutar o que vocês estão falando, levante a mão quem quer ser Marta. Ninguém quer ser Marta. Não, levanta a mão quem quer ser Marta. Ixi, a minoria. Marta está, o ibope da Marta está devagar. Quem quer ser Maria, levanta a mão. Eu não sei se vocês mudarão de ideia depois. O que está escrito aí na sua Bíblia? Lucas 10, de 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então, que bonito. Marta era uma mulher que acolhia Jesus em casa. Você não quis ser Marta não, aí, tá vendo?
já perdeu a visita de Jesus. Olha para quem está do seu lado, a mulher que está do seu lado, já perdeu a visita. Agora eu vou perguntar de novo, alguém gostaria de ser Marta aqui, sim ou não? Ah, você sendo Marta, você teria a presença de Jesus na sua casa. Versículo 39. Tinha ela uma irmã, por nome de Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Então, entra na casa de Marta. Dentro da casa de Marta tem uma irmã chamada Maria, e Maria começa a fazer sala para Jesus, porque é importante alguém fazer sala, ainda mais para um convidado tão ilustre, que é Jesus Cristo. Marta, toda preocupada com a lida da casa. Aliás, a casa era de quem? A casa era de Marta, sim ou não? Ela devia estar preocupada se o banheiro estava limpo. O que eu ia fazer de comer para Jesus? O que Jesus gosta? Será que Jesus vai querer um cafezinho depois da refeição? Será que ele vai querer um doce? Será que eu faço um pudim? Será que eu faço? O que eu faço? Então, uma logo fez sala, uma sentou aos pés e a outra preocupada com a lida da casa. As duas estão preocupadas com coisas importantes, sim ou não? Marta, toda preocupada com a lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Jesus, eu estou aqui trabalhando sozinha pelo Senhor, você não pode pedir para essa minha irmã aí sair daí, me ajudar a lavar uma louça, a trazer uma comida, a assar um pão de queijo? Só que Marta não está preocupada. E quem vai ficar com Jesus? Jesus ia ficar sozinho? Mas não é esse o X da questão ainda. Você quer ser Marta ou Maria? E Marta diz: dize-lhe que me ajude. Marta sabia que se ela chamasse sua irmã talvez falava: não sei o quê. Irmã com irmã, você sabe como que é, né? Marta está apelando para Jesus, a autoridade. Fala com ela que ela vem. Se você falar, ela vem. Respondeu-lhe o Senhor. E agora vai vir a voz de Jesus. A voz de Jesus é a verdade, amém? João 17:17. A tua palavra é a verdade. Agora vem a voz de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor. O que Jesus responde para Marta? Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Primeira coisa que Jesus decifra: você está muito agitada. Você está muito inquieta. Às vezes os afazeres da vida nos inquietam. É importante fazer o que você está fazendo, Marta? Jesus não está dizendo que não é importante o que ela está fazendo. Jesus está lembrando ela, atinando ela, que o que você está fazendo está te deixando muito inquieta. Marta, Marta, calma. Olha para quem está do seu lado, relaxa. Calma. Pergunto para vocês, mulheres, algumas vezes vocês já ficaram assim em casa? A pia cheia de louça, o banheiro sujo, visita para chegar, o marido sentado com a bunda no sofá assistindo o jogo, os filhos jogando videogame, os filhos no celular. Alguma vez você já ficou igual Marta, sim ou não? Vamos ler de novo, leia aí comigo. 41.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Aqui vem o mais importante. No entanto, diga comigo, uma só coisa é necessária. Eu não ouvi o que você falou. Uma só coisa é necessária. Quem está falando? Jesus está falando que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Em outras traduções, a melhor parte. Por isso que talvez muitas de vocês falaram: eu quero Maria, porque se Maria escolheu a melhor parte, eu quero a melhor. Você é esperta, né? Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Foi uma dura em Marta. Marta está pedindo o quê? Tira Maria daí e coloca ela para me ajudar a lavar uma louça. E Jesus está falando: Marta, Marta, você está muito agitadinha. Ela escolheu uma parte melhor que a sua. E detalhe, eu não vou tirar ela daqui para colocar onde você quer que eu coloque ela. Palavra de Jesus. Essa pregação é profunda, espero que eu consiga terminá-la. Eu quero que vocês tenham paciência com os textos que eu vou ler, mas são textos lindos, profundos, e os padres da igreja vão dissecar esse evangelho de uma forma que, quando eu preparava para vocês, eu falava: meu Pai, que coisa mais linda. Preste atenção. Como a minha pregação, o tempo é curto, dessa vez, anota no papel as passagens bíblicas. Depois você lê em casa, ok? Primeiro, eu quero citar o grande Santo Agostinho. 354 foi o seu nascimento, pertinho de Jesus. De que Maria desfrutava enquanto escutava? Pergunta: do que Maria desfrutava enquanto escutava? Maria, do que ela se alimentava enquanto escutava? Porque do outro lado tinha a Marta que, fazendo a comida, toda mulher que faz comida pega um pouquinho e vai comendo. Vai ou não vai? É assim ou não é? Ao menos diz que é para experimentar o tempero. Mas Maria, do que ela estava se alimentando? De que bebia? Você sabe? Santo Agostinho está perguntando. Perguntemo-lhe. E Agostinho cita agora Mateus capítulo 5, versículo 6. E diz a palavra: perguntemo-lhe. Bem-aventurados, ele diz, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Era desta fonte, deste tesouro de justiça, que Maria, sentada aos pés do Senhor, recebia algumas migalhas de sua fonte, de sua fome. Vejam, o Senhor lhe dava então o quanto ela era capaz de receber. Um grande ensinamento Agostinho está dando para nós. A gente recebe de Deus o que a gente é capaz de receber. Diga comigo: eu recebo de Deus o que eu sou capaz de receber. Deus queria te dar muita mais coisa, mas você ainda não é capaz de receber. É por isso que Paulo vai dizer: eu queria vos alimentar com um alimento mais sólido, mas vocês ainda só podem beber leitinho. Vocês ainda são crianças na fé. De que Maria desfrutava? De que Maria se alimentava? Insisto nesse ponto, pois também estou desfrutando dele. E aí Agostinho dá a opinião dele. Preste atenção.
atrevo-me a dizer que ela estava comendo aquele que ela escutava. O que Maria estava comendo? O próprio Jesus. O que Maria estava comendo? A palavra de Jesus. Quero dizer, se ela estava comendo a verdade, portanto, Agostinho, se Maria está comendo Cristo, Maria está comendo a verdade. Não disse ele mesmo, eu sou a verdade, em João 14,6? Que mais posso dizer? Ele estava sendo comido, pois ele era o pão. Eu disse, eu sou o pão que desceu do céu. Este é o pão que alimenta e jamais se consome. Que pensamento bonito de Agostinho. Maria estava aos pés de Jesus, se alimentando de Jesus. Quando você vai para a missa, você vai para se alimentar de Jesus. Daqui a pouco terá missa. E você vai se alimentar de quem? Do padre da missa? Você vai se alimentar do padre da missa? Você vai se alimentar das pessoas da missa? Você vai participar da missa daqui a pouco e vai se alimentar de quem? Coisa linda. Você vai lá na tua igreja, na sua paróquia, você vai fazer uma adoração ao Santíssimo e você vai se alimentar do quê? Você abre a Bíblia na sua casa, lê a palavra de Deus, você começa a ler a Bíblia, você está se alimentando de quem? Jesus. Diga comigo, Jesus é alimento. Por isso, marca aí no papelzinho, não vai dar tempo de você abrir. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Maria estava sem fome e Maria estava sem sede, porque ela estava diante do pão que é Cristo e diante da água verdadeira que é Cristo. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Por que Maria está tranquila aos pés de Jesus? Porque ela está sem fome, ela está sem sede, porque ela está diante daquele que mata a sua fome, ela está diante daquele que mata a sua sede. Mulher, você está entendendo, sim ou não? Seu marido pode te fazer feliz, eu acredito nisso. Tua família pode te fazer feliz, eu acredito nisso. Mas nem marido e nem família é capaz de matar sua fome e matar sua sede. O único que pode matar a fome que você tem, a sede que você tem, é Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo de 55 a 56. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A Eucaristia é comida, a Eucaristia é bebida. Quando você comunga na missa, você está comendo Cristo, você está bebendo Cristo. Daqui a pouco você vai comer Cristo, daqui a pouco você vai beber Cristo. É pouca coisa? Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem. Então a palavra é alimento. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Maria aos pés de Jesus está com fome? Não. Maria aos pés de Jesus está com sede? Não. Você aqui ouvindo o Frei Gilson pregar, você não está sentindo o seu coração sendo alimentado, sim ou não? Você está ouvindo a palavra daquele que te alimenta. Não ardia os nossos corações quando a gente ouvia ele falando das Escrituras?
Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Marta abriu a casa para Jesus e agora Jesus está ceando com eles. Mas esse cear não é comida material, minha gente. Vamos elevar o nível. Eu vou cear alimento espiritual com vocês. E Marta, enquanto estava preocupada com a lida da casa, Maria já estava aproveitando o melhor. O melhor não é o alimento do corpo, o melhor é o alimento da alma. Diga comigo, o melhor não é o alimento do corpo. Qual é a comida que você mais gosta? Qual é a comida que você mais gosta? Um arrozinho, um feijãozinho, um bifinho acebolado, uma batatinha frita, um ovinho, um hambúrguer, sei lá o que você gosta. Come, sacia e você fala, Tem coisa que a gente come que a gente vai lá nas alturas, né? Entra na barriga e diz a palavra de Deus que vai para a fossa. É um alimento, diga comigo, alimento passageiro. É gostoso, alimenta, sustenta, entra na barriga, alguns até engordam por causa disso. Mas depois vai para onde? Fossa. Então o alimento do corpo é passageiro. Agora eu pergunto para vocês, a palavra de Jesus é alimento, o corpo de Jesus é alimento. Quando o corpo de Cristo entra dentro de você, diz a Bíblia que este alimento vai durar até a vida eterna. Quando você se alimenta da palavra de Cristo, a palavra de Cristo, tanto é que o padre, depois de ler a leitura do Evangelho, o que ele diz? É uma palavra que não vai para a fossa, é uma palavra que te leva para a vida eterna. Amém? Então diga comigo, o alimento espiritual é melhor. Olha para essa mulher, chacoalha ela e fala, você está entendendo sim ou não? Posso continuar? Vamos agora para o pai espiritual de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, nascido no ano 340. A virtude não tem uma forma única, preste atenção nisso. A virtude não tem uma forma única. No exemplo de Marta e Maria, acrescenta-se o devotado serviço de uma alma. Do lado de Marta, uma alma serviçal. Se Marta não fizesse comida para Jesus, Jesus ia comer o que aquele dia? Jesus estava com fome das viagens. Jesus era homem como nós. Então ele foi àquela casa para descansar, ele foi àquela casa para comer um pouquinho. Então nós vemos em Marta uma mulher serviçal. Diga comigo, Marta, mulher serviçal. Em Maria, a piedosa atenção para com a palavra de Deus, que se estiver de acordo com a fé, é preferível até mesmo as próprias obras, conforme está escrito, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Portanto, que também nos empenhemos em ter o que ninguém pode tirar de nós. Amado irmão, olha o que Agostinho está falando. Você tem que se empenhar por aquilo que ninguém pode tirar de você. Diga comigo, eu tenho que me empenhar por aquilo que ninguém pode tirar de mim. Para que nos seja concedida não uma escuta descuidada, mas uma escuta atenta, pois até mesmo as sementes da própria palavra celeste
podem ser arrancadas e se forem lançadas à beira do caminho. Lembra da parábola do semeador? Lucas capítulo 8, versículo 12. A palavra é pregada, o diabo vem e rouba a palavra do seu coração, até a palavra pode ser roubada. O que desejo de sabedoria nos guie, como guiou Maria, é uma obra maior e mais perfeita. Agostinho então está dizendo para nós, a obra de Maria é mais perfeita, a obra de Maria é maior. E não deixes o serviço desviar o conhecimento da palavra celeste. Aqui Agostinho está falando algo importante. Trabalhar é importante, sim ou não? Sim. Mas Agostinho está dizendo, e essa palavra está nos ensinando, não deixe que o serviço te tire do mais importante. E o mais importante não é o teu trabalho. O mais importante não é o teu diploma. O mais importante não é a sua ascensão profissional. O mais importante é a palavra de Deus. Então a pergunta bem prática, está certo eu deixar Jesus na missa dominical, para você que é católico, para trabalhar sem necessidade? Está certo? Você está trocando o mais importante pelo menos importante. Diga para a mulher que está do seu lado, cuidado, para não deixar o serviço te desviar da palavra de Deus. Agostinho continua, Marta não é censurada em seu bom serviço. Jesus não está censurando Marta porque ela está trabalhando, mas Maria é preferida porque escolheu para si a porção melhor. Pois Jesus é abundante em muitas bênçãos e concede muitos dons. Por isso, a mais sábia escolhe o que percebeu ser o principal. O principal é estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21. Jesus disse para Marta que de Maria não lhe será tirada. Então tem coisas que você faz nesse mundo que podem tirar de você, e tem coisas neste mundo que ninguém pode tirar de você. Essa palavra que eu pedi para você abrir, vai provar o que podem tirar de você e o que não podem tirar de você. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21. Leia comigo, repete comigo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, os ladrões furtam e roubam. O que está ficando claro nessa palavra? Dinheiro pode ser tirado de você. Pode ou não pode? Casa pode ser tirada de você. Carro pode ser tirado de você. Emprego pode ser tirado de você. Saúde você pode perder. Sim ou não? Pessoas que você ama você pode perder. Sim ou não? Agora leia o versículo 20. Diga comigo. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. No céu não vai ter ladrão, fica tranquilo. Porque onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Por que que de Maria não lhe será tirada? Porque ela escolheu aquilo que ninguém pode tirar dela, a fé em Jesus Cristo. Tudo as pessoas podem roubar de nós, os nossos bens materiais, as coisas que fazemos, a nossa profissão, tudo pode ser tirado de nós, a ferrugem, o ladrão que rouba e não sei o que, mas
Um tesouro que você coloca no céu, ninguém pode tirar de você. É este o grande ensinamento de Jesus. Fica com aquilo que permanece, aquilo que ninguém pode tirar de você. Deu para entender, Senhor? Diga, eu quero o que ninguém pode tirar de mim. João Cassiano. Apegar-se sempre a Deus e às coisas de Deus, este deve ser o nosso grande esforço. Esta deve ser a estrada que o coração segue sem desvios. Qualquer desvio, por mais impressionante que seja, deve ser visto como secundário. Todas as outras coisas devem ser vistas como de menor importância e certamente mais perigoso. Maria e Marta fornecem um belíssimo paradigma escritural dessa atitude, desse modo de agir. Ao cuidar do Senhor e de seus discípulos, Marta prestava um serviço muito santo. Maria, no entanto, permanecia atenta ao ensinamento espiritual de Jesus e ficava junto de seus pés, que beijava, ungia com o óleo de sua boa fé. Ao dizer, Maria escolheu a melhor parte, ele não disse nada sobre Marta, e em nenhum momento parece censurá-la. Jesus não está brigando porque Marta está trabalhando. Contudo, ao elogiar Maria, ele declarou que a outra estava em um grau inferior. De novo, ao dizer não lhe será tirada, ele estava mostrando que a função de Marta poderia ser tirada, já que o serviço ao corpo só pode durar enquanto o ser humano estiver presente, enquanto o ardor de Maria jamais terá fim. Está dando para entender, sim ou não? Diga para quem está do seu lado. O teu trabalho, ele é importante, mas é secundário. Correr atrás do dinheiro é importante, mas é secundário. Fazer as viagens que você quer para descansar, viajar, pode até ser bom, mas é secundário. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que está escrito aí? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em... Qual é o nosso problema? A gente quer primeiro o acréscimo. Se sobrar tempo, eu busco as coisas de Deus. É assim ou não que o mundo está fazendo nos dias de hoje? Primeiro eu quero o acréscimo. Primeiro eu quero viajar. Primeiro eu quero ganhar dinheiro. Primeiro eu tenho que trabalhar. Se sobrar tempo, a gente busca Deus. Não faça mais isso na sua vida. É a maior burrada que você está fazendo. E aqui Jesus está dizendo para essas monte de Marta que talvez esteja aqui: Marta, Marta, você está muito inquieta. Você tem que entender que a melhor parte não é essa. A melhor, ninguém está falando para você não trabalhar. Ninguém está falando que você não pode passear. Ninguém está falando que você não pode descansar. Agora, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto vem por acréscimo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se é para aplaudir a palavra, você pode aplaudir mais forte. Ergue tua mão o mais alto que você pode e diga: a partir de agora, eu tomo uma decisão. Tudo para mim vai ser secundário. O primeiro sempre vai ser Jesus. Primeiro sempre as coisas de Deus.
O resto é secundário. Não irei mais trocar o secundário pelo mais importante. Não posso fazer isso. Quer fazer? Faz. Vai ficar inquieta. Quer fazer? Vai receber de Jesus uma censura. Fica com a melhor parte. Amém? Está ficando claro, sim ou não? Vai anotando as passagens bíblicas que eu vou dizer a você agora. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Considero tudo como perda diante da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo está dizendo, de tudo que eu tenho, o mais importante é Cristo. Agora tudo é perda. Eu posso perder tudo, só não posso perder Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Desculpa. Isso é palavra de Deus. Ah, não vou para a missa hoje não. Por quê? Por que você não vai para a missa? Chegou um monte de amigo aqui, vai ter festa hoje em casa. E aí? Quem é primeiro? Primeiro é os amigos? É a musiquinha que você vai ter que ligar, o churrasquinho que vai ter que fazer? Esse é o mais importante? Ô meus amigos, desculpa dizer, vocês chegaram no dia errado sem avisar, ficam lá em casa, sejam bem-vindos. Ó, estou indo para a missa, quem quiser vem comigo. Depois, se vocês esperar, nós faz o churrasco, nós faz a comida. Ou então, ó, geladeira está aí, carvão está aí, ó, já levanta e faz. Você tem coragem de fazer isso? Ou você vai ficar com respeito humano? Porque para fazer isso tem que ter coragem. Não pode ter respeito humano. Porque o mais importante, o mais importante, quando isso acontecer, aí eles vão se sentir que você não está dando importância para eles. Não é que vocês não são importantes, é porque Jesus é mais importante que vocês. Meus amigos, meus visitantes, meus familiares. Então aguarda um pouquinho que eu já volto. Tem coragem? Quero ver na hora. Colossenses capítulo 3, versículo de 2 a 3. Colossenses capítulo 3, de 2 a 3. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. Então nós vemos que Maria, escolheu a melhor parte. E diga comigo, a melhor parte é Jesus. Você tem alguma dúvida disso? Marta, mulher ativa, generosa, mas dispersa. Lucas 10, 40, nós já lemos. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Mateus capítulo 13, versículo 22. A semente que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas a sufocam e ela não dá fruto. Lucas capítulo 31, versículo 34, ou melhor, Lucas 21, 34. Cuidai de vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão, a embriaguez e os cuidados da vida. Cuidado para você não ficar muito agitado com as coisas do mundo. Maria é a mulher contemplativa, como vocês estão vendo o nosso tema, Marta e Maria, a ação e a contemplação unidas no Espírito.
Lucas capítulo 10, versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, que se sentava aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Salmo 118, versículo 105, vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Isaías 54, ele me desperta cada manhã, desperta meu ouvido para que eu ouça como discípulo. João capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Jesus faz uma correção amorosa a Marta. Diga comigo, Jesus corrige Marta de uma forma amorosa. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Deixa eu te falar, quando você está deixando o essencial pelo secundário, Deus vai precisar corrigir você. E talvez agora, nesse acampamento, Deus está corrigindo você. Você está muito ocupado com muitas coisas e está esquecendo da melhor parte. Provérbios capítulo 3, versículo de 11 a 12. Provérbios 3, de 11 a 12. Meu filho, não rejeites a correção do Senhor, e não te enfades com sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Diga comigo, o Senhor corrige a quem Ele ama. Agora vocês estão falando igual depois de um almoço. Diga comigo, o Senhor corrige a quem Ele ama. E deixa eu falar para vocês, vocês acham que os homens estão falando igual vocês lá? Os homens estão igual uns machos lá, quando você pede para eles falar alguma coisa, eles dão uns berros lá. Tá assim ou não tá, Padre Mário? Tá mais forte que essas mulheres, né? Eles estão em menor número, e quando a gente fala assim para eles, fala isso! E as mulheres estão aqui. Diga comigo, o Senhor corrige a quem Ele ama. Tem horas que Jesus vai precisar puxar a sua orelha. Marta, Marta, qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Joana, Joana, Joana. Mauricélia, Mauricélia. Você está muito preocupada só com o seu serviço. Outra, você trabalha fora e ainda chega em casa querendo resolver problema do trabalho. Aí você não reza o dia inteiro. Você já rezou seu rosário hoje? Ai, não deu tempo, Jesus, de rezar o rosário. Ai, Jesus, não deu tempo de ler Bíblia hoje. Ai, Jesus, não deu. Não é que não deu tempo, é que você... É questão de prioridade. É questão de prioridade. O que vai entrar na sua vida é o que você coloca como prioridade. Posso confessar a minha vida para vocês? Eu sou obrigado, por exemplo, como padre, a rezar todos os dias a liturgia das horas. 7 orações. Cada oração tem no mínimo uns 3 salmos para rezar. Se eu for rezar essas 7 orações por dia, que eu sou obrigado, que eu prometi rezar, em nome da igreja, elas gastam de 40 a 50 minutos. Todo dia eu tenho que rezar. E tinha um monte de dia que eu não estava rezando. E eu falava para o padre na confissão, aí tem que confessar, né? Eu sou obrigado, eu sou padre. Aí eu sempre falava para o padre, padre, não rezei algumas horas da liturgia, padre. Rapaz, chegou uma hora que eu me cansei disso, que era toda confissão, a mesma coisa, você não conseguiu. E sempre a desculpa, não deu tempo, não deu tempo. Estava na Canção Nova pregando, estava não sei na onde pregando. Mas sabe o que eu comecei a perceber? Que o
o salafrário aqui, comecei a analisar que aqueles dias que eu não disse que eu não dava conta de rezar, eu dei umas bisoiadas no Instagram. Eu gosto muito de futebol, comecei a ver que time tinha ganhado, que time que não tinha ganhado. Falei, não é que eu não tive tempo, é que eu sou um safadinho mesmo. Eu tive tempo para ver alguma coisinha no YouTube, e eu deixei o mais importante pelo menos importante. A partir dali houve uma guinada na minha vida. E eu quero que demore eu levar esse pecado de novo para o confessionário, porque é questão de prioridade. Então, para mim agora, prioridade é a liturgia das horas. Quando der tempo, vou assistir o jogo que eu tenho que assistir, que eu gosto. Entendeu ou não entendeu? Olha para quem está do seu lado e fala, é questão de prioridade. Está cheio de mulher aí que a prioridade é a novela que você tem que assistir, né? A série que nunca acaba, é 30 mil capítulos, nunca acaba. E deixa eu falar uma coisa para você, viu? Louça sempre tereis. Já percebeu isso, sim ou não? Lava, dá 10 minutos, volta lá de novo. Roupa para lavar, banheiro para lavar, toalha molhada na cama de alguém que deixou, sapato sujo que alguém entra na sua casa. Minha filha, bota prioridade, vai entrar no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, cuidado para não ficar se estressando, senão é todo dia esse estresse e você não reza. E quanto mais você rezar, mais forte você vai ficar para trabalhar, mais forte você vai ficar para servir na lida da casa e fazer o que tem que ser feito, mais paciência você vai ter. O segredo é não largar a prioridade. Diga comigo, a prioridade é a oração. Jesus está corrigindo você hoje, hein? Eu já levei cada pancada. Aliás, eu já testemunhei aqui. Repito, o livro que me converteu. Me converteu. Mudou minha vida. E eu já fiz até estudo com vocês sobre ele. Fui me confessar. E a mesma coisa. Ô padre, sabe o que é, né? Viajo demais, evangelizando muito, não estou conseguindo rezar isso, não estou conseguindo rezar aquilo, mas estou evangelizando. O padre me deu uma correção e falou, mas você não pode deixar de rezar, porque rezar é mais importante. Foi uma correção ou não foi? É por isso que é bom se confessar, para ouvir umas verdades do padre para a gente. Naquele dia ele disse para mim assim, leia o livro A Alma de Todo Apostolado. Eu li o livro. A partir daquele dia, houve uma conversão na minha vida, onde eu entendi, nunca mais, as pregações que eu faço na Canção Nova, as pregações que eu faço fora do Brasil e do mundo, nenhuma pregação, nenhum show vai ser mais importante do que a minha presença no sacrário com o meu Jesus, a minha oração com Jesus. A oração é mais importante que o meu apostolado. Amém? Podemos seguir, sim ou não? João 15:2, todo ramo que dá fruto, ele o poda. Por que que Jesus está corrigindo Marta? Para que ela produza mais fruto. Não é que você está fazendo algo de errado não, você está servindo, isso é bom, mas eu estou te corrigindo para que você dê mais fruto, Marta. Ele está podando Marta, para que ela produza ainda mais. Amém? Diga comigo, Maria escolheu a melhor parte. Faço uma pergunta para vocês. Uma mulher, agora é vocês que respondem, tá? Não vai ser eu que vou responder. Vocês vão me responder.
Uma mulher gosta mais de falar ou de ouvir? Não escutei. Uma mulher gosta mais de falar ou de ouvir? Levante a mão se uma mulher gosta mais de ouvir. Umas gatinhas pingadas. Uma mulher gosta mais... levanta a mão quem acha que uma mulher gosta mais de falar. Não sou eu que estou falando, são vocês que estão falando. Só que o papel de Maria é a melhor parte, sim ou não? E ela ficou falando e tagarelando para Jesus? Padre Mário Sartori, que está aqui comigo. A mulher vai se confessar com a gente. Ela está precisando de ajuda. A gente fica escutando 40, 50 minutos. Ela não para de falar. Ela foi pedir um conselho para mudar de vida. O padre nem tempo de dar conselho tem. Já aconteceu isso com o senhor quantas mil vezes? Porque se você vai para o confessionário, você vai ao encontro de Jesus para ouvir Jesus, sim ou não? Você conta o seu pecado e você quer um conselho, sim ou não? A mulher fala, e o padre está escutando. O padre já tem um monte de conselho para ajudar na vida, mas ela fala. Então eu pergunto para você: você quer ser Marta? Ou melhor, você quer ser Maria, sim ou não? Então vai ter que aprender a escutar. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Aqui a coisa vai pegar fogo. Tiago capítulo 3, versículo de 1 a 12. Todo mundo achou aí? Eu quero que ache, porque agora é para não dizer que eu estou inventando coisa. Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Todo mundo está pronto? Essa palavra vai ser lida para quem? Diga, para mim. Essa palavra, porque tem gente que está aqui falando: ai, fulana de tal devia estar aqui. Não, fulana de tal é você que Deus trouxe para estar aqui. Então diga assim: essa palavra é para mim. Então vamos lá. Eu leio e você escuta porque é para você. E eu vou ler para mim também. Meus irmãos, não haja muitos entre vós ao se arvorarem mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também o seu corpo. É assim ou não é? Vede, também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. É assim ou não é? Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Pode ou não pode? A Bíblia está mentindo até agora? Aliás, a Bíblia nunca mente. Aí olha o que está escrito aí em versículo 6. Está falando da sua... Alguém aqui levanta, dá uma linguinha para o Frei assim, ó. Pode dar uma língua para mim. Todo mundo tem língua? Tem? É ela que te faz falar, viu? Você pode ver que quem não tem língua não consegue se expressar, ok? Versículo 6. Também a língua é um fogo. Diga para quem está do seu lado: mulher, a nossa língua é fogo. Basta saber se é fogo do Espírito Santo ou fogo do capeta.
Vamos lá, vai acompanhando aí, versículo 6. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno. A sua língua pode ser inflamada pelo inferno, sim ou não? Incendeia o curso da nossa vida. É por isso que tem casamento destruído, porque a língua não para. Você vai dizendo palavras de maldição para o seu marido, palavras de destruição para os seus filhos, vai mudando o curso da sua vida. A língua é um fogo que pode ser diabólico. É palavra de Deus ou palavra do Frei Gilson? Versículo 7. Todas as espécies de feras selvagens e aves e répteis, de peixes do mar, se domam e têm sido domadas pela espécie humana. Então a gente consegue domar cachorro, a gente consegue domar cavalo, a gente consegue domar boi, sim ou não? A língua, porém, nenhum homem consegue domar. A tua língua é difícil domar, hein? Olha para quem está do seu lado e diga: a tua linguinha para domar. Continua lendo aí. É um mal inquieto, cheio de veneno mortífero. Tua língua tem veneno igual da cobra. E o veneno da cobra não mata? Quantas palavras você já disse para o seu marido que mataram o seu marido? Quantas palavras você já disse para alguém que matou esse alguém? Quantas palavras as pessoas te disseram que mataram você? A língua mata. Versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai. Então com a sua língua você pode bendizer o Senhor. Agora você estava cantando: e o meu coração. Aí você estava bendizendo o Senhor com a sua língua. E com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, minhas irmãs, que seja assim. Não convém. Olha para quem está do seu lado e diga: não convém. Então diga assim: minha irmãzinha, uma coisinha que nós estamos precisando mudar muito, e o nosso marido vai ficar muito feliz com isso. A gente vai fechar mais a nossa língua, a gente vai fechar mais a nossa boca. Pergunta a vocês mulheres, marido de vocês, vocês acham que eles vão ficar felizes com isso, sim ou não? Versículo 11. Porventura lançam a fonte por uma mesma bica, água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Aplauda essa palavra. A carapuça serviu? Não era para vocês denunciar, não. Por que o Frei fez questão de ler o texto inteiro? Se você quer ser Maria, vai ter que aprender a escutar mais. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu queria ler os versículos seguintes. Qual é o título que está escrito aí na Bíblia da Ave Maria? A verdadeira sabedoria. Leia depois. Você tem que ser uma mulher sábia. João Crisóstomo: não se diz simplesmente que Maria estava sentada perto de Jesus. Maria não estava só perto de Jesus, Maria estava aos pés, para manifestar o quê? Prontidão, assiduidade, desejo de ouvi-lo, grande respeito que professava pelo Senhor. Santo Agostinho diz: quanto mais humilde ela se sentava aos pés do Senhor, mais ela recebia de Deus. Então, o sentar-se aos pés de Jesus
aos pés de Jesus significa humildade. Quanto mais humildade, mais você recebe de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Ele esconde as coisas aos sábios e aos entendidos e revela aos humildes, aos pequeninos. Teofilato, um homem que nasceu em 1050, ele diz, preste atenção, o Senhor não censura a hospitalidade de Marta, mas o cuidado com as coisas, isto é, a absorção e a agitação. O que Jesus está corrigindo é a agitação. Está dando para entender? E vejam como o Senhor nada disse primeiro a Marta, mas quando ela tentou distrair sua irmã, Jesus não chegou lá na casa já corrigindo Marta. Jesus entra no assunto quando Marta quer tirar a irmã de onde ela estava, a Maria de onde ela estava. Então o Senhor, tendo a oportunidade, a corrigiu. A hospitalidade é honrada enquanto nos atrai para as coisas necessárias, mas quando começa a atrapalhar o que é útil, é evidente que a atenção às coisas divinas é mais honrosa. Olha que pensamento bonito. O problema não é trabalhar. O problema não é fazer hospitalidade. O problema é você colocar o serviço acima da oração. O mais importante é a oração. Quem falou que o mais importante é a oração? Jesus. Ou você entende isso, ou a sua alma vai ficar inquieta. Pergunto para vocês, só pergunto. No mundo que nós vivemos hoje, tem muita gente inquieta, ansiosa. Será que o problema é só médico? Eu não estou desfazendo dos nossos médicos, não estou desfazendo da importância deles, louvado seja Deus por cada um deles. Psicólogos, psiquiatras. E aconselho quem tem esses problemas nunca deixar a medicina. Mas será que os problemas de inquietação da alma são só os médicos que resolvem? Conselho para você, alie as duas coisas, porque problemas da alma é no confessionário que se resolve, com a ajuda dos médicos. Eu não estou falando para você não se utilizar dos médicos, mas só ficar em médico e só ficar em remédio, eu não sei se será suficiente. Não sei. Eu só estou questionando. Para os que não creem, eles podem dizer: Frei, a medicina resolve tudo, mas eu não sou aquele que tenho só a medicina como fonte de cura. Eu tenho a minha fé como fonte de cura. Eu respeito a medicina e inclusive utilizo dela e louvo ela. Mas eu quero que você entenda que o médico dos médicos se chama Jesus Cristo. Médico dos médicos. Santo Agostinho: o Senhor não repreende, portanto, a obra, mas distingue as ocupações. Por isso continua: Maria escolheu a melhor parte, etc. Tu não a escolheste mal, mas ela escolheu melhor. Marta, você não escolheu mal, só que ela escolheu melhor. E por que melhor? Decora isso, aprende o que eu estou te pregando. Por que a de Maria é melhor? Resposta, para você já não mais esquecer, porque eu já respondi. Diga comigo: a de Maria é melhor, porque não lhe será tirada. A de Marta vai ser tirada um dia, porque um dia não vai ter casa para cuidar, um dia não vai ter mais hóspede, um dia você não vai ter mais vida neste mundo. Por que a de Maria é a melhor parte? Porque não vai ser tirada nem com a sua morte. Na sua morte
você estará aos pés de Jesus. É algo melhor, porque ninguém pode tirar de você. Entendeu, sim ou não? Olha o que Agostinho diz: a ti será tirado algum dia o cuidado dos necessitados. Por quê? Quando chegares àquela pátria, quando você chegar no céu, não vai ter mais pobre, não vai ter mais ninguém para você hospedar, mas será tirado para o seu bem, para te dar descanso. E tu navegas. Então, você que está na agitação do mundo, ainda estamos navegando para o céu. Maria já está no porto, ela já chegou. Eterna é a doçura da verdade, aumenta nesta vida, aperfeiçoa-se na outra, nunca se tira. Então o que Jesus está dizendo é: o que Maria escolheu, ninguém consegue tirar dela. Diga comigo: é isto que eu quero. Santo Ambrósio, que desejo da sabedoria te torne como Maria. Que o desejo da sabedoria te torne como Maria. Esta é a obra maior e mais perfeita. Que o cuidado do teu ministério não te afaste do conhecimento da verdade das coisas de Deus. Isso é importante. Que as tuas obras para Deus não te roubem de Deus. Que as tuas obras de Deus não te roubem de Deus. Deu para entender, sim ou não? Ah, mas eu estou aqui. Aí eu posso falar para Deus assim: eu estou pregando na Canção Nova, Jesus. Frei Gilson, que as tuas obras para mim não te tirem de mim. Eu mesmo estando aqui servindo a Jesus, eu ainda vou ter que ficar em oração somente com Ele, no sacrário com Ele. Eu não posso abrir mão disso. Está dando para entender, sim ou não? Isso é muito importante. Santo Agostinho: Marta tinha a felicidade de alimentar o Filho de Deus. Maria tinha uma felicidade maior, de ser alimentada por Ele. Permanecer ligada a essa unidade divina na qual devemos permanecer eternamente. Se, portanto, é bom exercer a caridade com Marta, é ainda melhor ouvir Jesus Cristo com Maria. Mas não esqueçamos que as boas obras de Marta conduzem à felicidade eterna representada pela sua irmã. Em outras palavras, você tem que ser Marta e você tem que ser Maria. Diga comigo: agora eu entendi, Frei. Minha filha, preste atenção. Se você entender essa minha pregação errada, você vai entrar na sua casa lá, vai fechar a porta do teu quarto, vai ficar o dia inteiro rezando. Teu marido vai falar assim para você: minha mulher, a louça ninguém mais lava nessa casa, banheiro ninguém mais faz nada, não tem mais comida. Não, aprendi que eu tenho que ser Marta, que é a melhor, Maria, porque é a melhor parte. Seu marido vai olhar para você e falar: então eu vou arrumar minhas malas e vou achar uma outra porque eu acho que agora tu endoidou de vez. Se você só for Marta, a casa impecável, trabalho impecável, crescendo na empresa, aula de inglês e não sei o que, só, papá, viagem, papá, só que não reza, aí está com a alma inquieta, vazia. Então você vai ter que ser Marta e Maria. Deu para entender? Só que agora vem o ensinamento mais importante. Antes de ser Marta, você tem que ser Maria. Deu para entender, sim ou não? Então teu marido não vai reclamar, tua família não vai reclamar,
porque você vai ser Marta na hora certa. Mas antes de ser Marta, você vai ser Maria. O mais importante para você é as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto vem por acréscimo. Dá um cascudinho em quem está do seu lado assim, abriu essa caixolinha ou não? Tem mulher aqui que é agitada, hein? Eu vou brincar com vocês, o Espírito Santo está me falando agora. Que tem mulher agitada aqui. Agitada. Filho, pedi para você lavar a louça até agora, está aqui. Aí seu filho fala o que para você? Já vou, mãe. Eu falo isso porque isso era a coisa que eu mais falava para minha mãe que está aqui. Minha mãe falava, vai lavar a louça, menino. Aí eu lembro que eu repeti isso várias vezes. Já vou. Se já vou demorava umas 3 horas, porque tinha que passar as fases do videogame, tinha que assistir o jogo. Era um vagabundo mesmo, esse Frei Gilson na adolescência. Só que isso não pode desinquietar a mãe. Então quantas vezes eu disse para minha mãe, já vou! Aí minha mãe, no processo de conversão dela, quando eu chegava lá, sabe o que tinha acontecido? Ela não tinha arrumado confusão comigo. Quando eu cheguei lá, a louça já estava limpa. Ela foi boba? Ela foi burra? Ela fez a coisa certa, chamou o filho, brigou com o filho, corrigiu o filho. Mas ela vai se estressar? Ela vai se inquietar? Ela não perdeu a paz de espírito aquele dia. Porque o mais importante é você não perder a tua paz. Amém? Não deixem que roubem a tua paz. E a tua paz está aos pés de Jesus. A tua paz está aos pés de Jesus. Porque senão o diabo vai colocar na tua cabeça o quê? Ninguém me dá valor nessa casa, só eu tenho que fazer tudo, marido forgado, os filhos faz nada. Aí o diabo vai, e aí a língua vai começar a coçar, e a fervura do inferno, como vocês ouviram, vai começar a chegar, e aí quando chegar o marido, quando chegar o filho, vai descer a lenha, e a língua vai falar coisa que não devia falar. Está entendendo, sim ou não? Santo Agostinho. Marta, tendo invocado a autoridade de Jesus Cristo para obter a ajuda de sua irmã Maria, Jesus Cristo dá razão a Maria. Não se segue que todos devemos abandonar as funções de Marta ou o exercício da caridade para com o próximo? Guardemo-nos disso com cuidado. Se a parte de Maria é preferida de Marta, é porque Maria se ocupa de Deus, e Marta se ocupa das criaturas. Uma faz o que se fará eternamente no céu, a outra o que só se pode fazer na terra. Uma é símbolo da vida futura, a outra imagem da vida presente. Usemos uma para chegar à outra, e não esqueçamos que fiéis a ambas as suas tarefas, Marta e Maria são santas e ambas são ligadas ao Senhor. Que pensamento bonito de Agostinho. Queria que você aplaudisse Santo Agostinho. Diga comigo. Marta é símbolo da vida presente. Cuida das coisas terrenas. Maria é símbolo das coisas futuras. Usemos uma para chegar à outra. Então você vai ser Marta para chegar a ser Maria. Você vai ser Maria para ser uma melhor Marta.
Usemos uma para chegar a outra. Então você sendo uma boa Maria, você vai ser uma boa Marta. Você sendo uma boa Marta, você vai ser uma boa Maria. E não esqueçamos que fiéis ambas as suas tarefas. E aí o que Agostinho começa a deixar claro? Cuidado para você não achar que a santa é a Maria e a pecadora é a Marta. Agostinho deixa claro, para a Igreja Católica, as duas são santas. Santa Marta e Santa Maria, que cuidaram de Jesus quando ia hospedar-se na casa delas. Amém? Com isto, a gente chega à conclusão de que nós precisamos das duas coisas. A fé sem obras é morta. Com isso nós entendemos que nós precisamos equilibrar o jogo. Ou melhor, entender quem é o mais importante desse jogo. A sua vida está em jogo. E o mais importante não é o teu trabalho. Eu não estou dizendo que ele não é importante. O mais importante não é o teu apostolado. Eu não estou dizendo que ele não é importante. O mais importante é ficar aos pés de Jesus. Entendeu essa pregação, sim ou não? E por que a melhor parte é a de Maria? Porque a parte de Marta, um dia não vai ter louça para lavar, um dia não vai ter o que trabalhar, um dia você vai viver o descanso eterno, vai ser tirado. A parte de Maria nunca será tirada, porque no céu você vai ficar eternamente aos pés de Jesus. Esta é a melhor parte. Por isso eu termino essa pregação para comprovar. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo de 15 em diante. Só para comprovar. 1 João, capítulo 2, versículo de 15 em diante. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 é o que eu quero. O que está escrito aí? Repete comigo bem alto, que nem os homens lá em cima, bem alto. Diga: o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Se você quiser ser só Marta, tudo bem, você vai passar. Se você quiser ser Maria, que ouve a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus, você nunca vai passar. Agora, você não pode só rezar. Você vai ter que unir o trabalho e a oração. São Bento, ora et labora. Trabalha e ora. São Paulo apóstolo, aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Então aqui ninguém está falando que não deve trabalhar. Jesus não está corrigindo Marta porque ela está trabalhando. Jesus está corrigindo a inquietude. E Jesus está corrigindo de Marta querer tirar Maria do lugar dela. Aí vem o ensinamento: epa, Marta, o que você faz é importante demais. E está sendo feito com amor. Daqui a pouco eu vou comer sua coxinha. Daqui a pouco eu vou comer seu pão de queijo. Mas o que essa aqui está fazendo é mais importante, porque não lhe será tirado. Maria, nunca se esqueça que você também precisa ser Marta, porque a fé sem obras é morta. Mas Marta, nunca se esqueça que mais importante do que você faz é você ser Maria.
aos pés de Jesus. E assim você será santa, igual Marta e igual Maria. Porque com certeza, por que Marta é santa? Com certeza porque ela ouviu os conselhos de Jesus e daquele dia em diante ela aprendeu que ela não podia viver só agitada com as coisas deste mundo, mas que ela também tinha que fazer o papel de Maria. Amém? Tem mulheres querendo ser santas aqui, sim ou não? Eu sinto que voltarão mulheres melhores para suas casas, para os seus maridos, para a sua família. Glória a Deus por isso.